algo que eu nunca ministrei nessa igreja, algo que eu nunca preguei. Aliás, nesses 28 anos de crente, algo que eu poderia olhar com os olhos naturais nas Escrituras, que eu nunca ia enxergar se Deus não tivesse o propósito de falar com alguém aqui nessa noite. Se Deus não tivesse essa palavra direcionada para a vida de alguém. Então, é por isso que eu estou te pedindo, por favor, concentre-se. Não deixe que nenhum minuto a tua mente vai ou vague. Eu sei, eu já estive no seu lugar. Eu, antes de ser pastor, eu sentei num banco de uma igreja durante 13 anos da minha vida. Eu sempre fui dessa denominação, servindo na diaconia, servindo na escola bíblica dominical, mas eu sempre com a Fernanda, nós sentávamos ou no primeiro ou no segundo banco da igreja, de uma igreja enorme, uma igreja comprida, não era como essa. Por isso que essa igreja é feita nesse formato, com esse propósito, de ter vocês bem próximo mesmo. Porque você distante, você corre o risco de se distrair com alguém que está na frente, alguém que está conversando, alguém que não está ligado. Então, por eu ter experiência de não suportar sentar no último banco dessa igreja, porque eu via gente que ia para a igreja para conversar na hora da palavra. Eu só não entendia como o pastor conseguia pregar. Então nessa noite o que eu preciso é da sua atenção, porque existe algo que no final deste culto nós vamos precisar mudar. Deus tem uma palavra para você. Deixa eu fazer uma ressalva antes que alguém se assuste. O presbítero Falcone, junto com a Andréia, com a Nicole, com a Isadora, ele trabalha em Aguaí, ele tem que estar lá às 10 horas da noite. Então às vezes eles levantam e precisam sair mais cedo, dependendo da palavra, se ela termina, mas se não termina, eles precisam ir mais cedo. Ele tem que ir em casa levar eles, e ele tem que se dirigir em Aguaí, tem que estar 10 horas na empresa. Então não estranhe se ele levantar no momento em que eu estiver ministrando. Amados irmãos, a Bíblia diz que o diabo ele tem uma multiforma de nos atacar. Ele tem várias maneiras. E hoje nós vamos descobrir uma especial dele, uma especialidade dele, e como temos que reagir a este ataque. Dentro da temática da semana que nos foi proposta, eu resolvi mudar e fazer uma adaptação a este tema, colocando o seguinte tema nessa noite: devotos sabem se reanimar. Devotos sabem se reanimar. Eu costumo explicar o texto, mas nessa noite eu não vou fazer isso. Eu quero ler o texto até um certo ponto e depois continuar ele. De 1 Samuel, capítulo 30, a partir do versículo 1. 1 Samuel, capítulo 30, a partir do versículo 1. Do que nós vamos ler? Isso é importante eu falar, senão eu estou lendo e você não vai entender. Não, deixa eu ler, porque eu vou explicar para vocês depois. Aconteceu que ao terceiro dia, quando Davi e os seus homens chegaram a Ziclag,
Repita comigo: os amalequitas. Os amalequitas já tinham invadido o sul e a cidade de Ziclag, tomaram Ziclag e a incendiaram. Repitam comigo: levaram cativas as mulheres que lá estavam. Não mataram ninguém, nem pequenos, que haviam crianças, nem grande, tão somente levaram consigo e foram embora. Davi e seus homens chegaram à cidade e viram que tinha sido queimada, e que as suas mulheres, os seus filhos, as suas filhas haviam sido levadas. Repita comigo: que as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas haviam sido levados cativos. Guarde isso, por favor. Versículo 4. Então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi tinham sido levadas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Mas Davi reanimou no Senhor seu Deus. Para aí. Eu vou pedir à mídia que me faça um favor, que toda vez que eu não estiver lendo um texto, que eu não estiver pronunciando um versículo, eles mantenham um versículo na tela, que está em Êxodo capítulo 17, versículo 16. Êxodo capítulo 17, versículo 16. Eu quero que vocês leiam isso comigo, porque isso aqui é importante. Isso aqui é uma guerra declarada. Olha, vamos lá, 1, 2, 3. E disse: porque então veja bem, e disse: porque o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra os amalequitas de geração em geração. Pastor, eu estou querendo entender onde o senhor quer chegar. Me aguarde, você vai entender daqui a pouco. Quem são os amalequitas? Os amalequitas são descendentes de Esaú. Quem é Esaú? É irmão de Jacó. E Esaú foi um homem muito ferido e amargurado. Sentiu-se traído pelo seu irmão Jacó. A Bíblia vai dizer que ele, para fazer raiva no pai e na mãe dele, casa com mulheres estrangeiras. Saul, ele tem dentro de si uma amargura, ele tem dentro de si uma raiva, embora a Bíblia vai dizer que num determinado momento eles se reencontram lá na frente, Jacó e Esaú, mas vai dar para entender que essa amargura de Esaú, essa traição de Jacó, ela foi passada para a sua geração, que é os amalequitas. E eles vão aderir esse tipo de mágoa contra Israel. Os amalequitas, eles são os mesmos. Olha que interessante isso. E hoje eu não vou entrar nessa situação.
Os amalequitas são o mesmo que quando Israel estava numa batalha, Moisés subiu no monte, Arão e Hu colocaram uma pedra debaixo de Moisés, primeiro Moisés estava com a mão erguida. Enquanto Moisés permanecia com a mão erguida, os israelitas prevaleciam contra os amalequitas. Moisés ia cansando as mãos e abaixando, os amalequitas prevaleciam contra Israel. Arão e Hu, percebendo, colocaram uma pedra debaixo de Moisés, fez Moisés sentar, e um ficou de um lado, um ficou do outro, seguraram as mãos de Moisés erguida, e aí, lá embaixo, Josué, com o povo de Israel, conseguiu derrotar os amalequitas. Os amalequitas são os mesmos que quando Saul, rei, Deus mandou destruir totalmente, Saul não obedeceu. Os mesmos a quais Deus falou, vai lá e destrói totalmente e não deixa nada. Saul simplesmente poupou o rei dos amalequitas, poupou gados, poupou crianças, poupou mulheres e não os destruiu. Agora, irmãos, essa semana eu estava vendo algo, eu não sabia que isso ia me levar a esta pregação. Essa semana eu estava vendo a Assembleia Geral da ONU, quando o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ele foi à ONU e ele foi com um QR Code. E ele disse: vocês querem ver o que o Hamas fez no dia 7 de setembro contra Israel? Acessem esse QR Code. E ele espalhou caminhões por dentro dos Estados Unidos com QR Code, e qualquer pessoa poderia virar o celular e ter acesso a um site onde mostraria vídeos e fotos. O Hamas, quando invadiu Israel no dia 7 de setembro, o Hamas invadiu traiçoeiramente. O Hamas não confrontou o exército. O Hamas aproveitou o momento em que jovens estavam numa festa rave, havia uma balada, o exército estava distraído, e eles entraram em Israel, e eles simplesmente fizeram o seguinte: eles atiraram a esmo em quem estava na festa, eles mataram o porteiro, eles entraram nas casas, eles mataram pai e mãe na frente de crianças e deixaram crianças vivas, eles mataram crianças na frente dos pais e deixaram pais vivos, eles mataram mulheres grávidas e arrancou o bebê. Ao mesmo tempo eles ligavam para os seus pais e diziam: olha aqui, e davam risada e celebravam, e eles foram decapitando pessoas, cortando perna, cortando pessoas no meio, arrastando pessoas de carro. Quando eu estava assistindo Gustavo Gaia, um deputado, dizendo: olha, eu vou disponibilizar o QR Code, e você, se tiver força, você assiste, mas eu aconselho não assistir. E eu entrei no site, mas sinceramente eu não quis continuar. Eu não quis. Eu acho que nem nos filmes de terror que eu já vi nessa vida, eu vi algo comparado. Imagine você, um grupo de 100 pessoas numa linha de trem, e um trem vinha e espedaçá-las. Era assim que estavam muitas pessoas espedaçadas, cabeça esmagada, crianças, mulheres, fetos tirados de dentro da mãe, e fora os reféns que foram levados, mulheres estrupadas. E você sabe como é que Israel teve acesso às imagens? Eles gravaram e eles mandaram para dentro de Israel. A maioria dessas filmagens que estão disponíveis nesse site não é da câmera de Israel, é da câmera corporal deles, que fizeram questão de gravar e mandar para dentro de Israel a gravação do ataque terrorista. Eu pensando nisso, eu não imaginava que Deus ia me linkar essa pregação. Eu não imaginava que Deus ia unir uma coisa a outra, porque Ele mexeu comigo nessa situação. E quando eu fui meditar nessa palavra, eu comecei a pensar:
a refletir. Já falei para vocês que os amalequitas é descendente de Esaú. Eles descendem de Esaú. Os amalequitas eram descendentes de Amaleque, que era neto de Esaú, e portanto um dos povos edomitas. Amaleque nasceu em Elifaz, o filho de Esaú e sua concubina Tina, sendo considerado um ancestral do povo dos amalequitas, que habitava nas regiões desérticas do sul de Canaã. Então nós já conhecemos os amalequitas antes desse episódio. Vimos eles numa batalha contra Israel, vimos Moisés intercedendo, vimos Saul mandando eles destruírem, mas eles não foram destruídos, e há uma palavra de Deus em Êxodo 17:16, que nós teríamos que travar uma batalha contra Amaleque de geração em geração. E nós temos nessa noite que aprender que tipo de ataque este grupo usa e atualizar em nossos dias para ver se nós também somos atacados por esse grupo de amalequitas, se algum dia fomos atacados por isso. Saul, ele reinou 40 anos em Israel. Os 10 últimos anos do rei Saul foi para perseguir Davi. Dos 40 anos que ele reinou, os seus 10 últimos anos foi numa missão frenética de destruir e matar Davi. Mas Davi, enquanto estava no deserto, ele foi para uma caverna chamada Caverna de Adulão. E a Bíblia diz que desceu todos os homens endividados, vagabundos, pessoas que não tinham moral, e foram para aquela caverna morar com ele. E Davi, de alguma forma, ele formou um exército. Ele ganhou a confiança desses homens, ele mudou o caráter dele. E ele tinha cerca de 600 homens que o acompanhavam com uma fidelidade fora do comum, homens que se espelhavam nele, homem que ele conseguiu moldar o caráter. Davi tinha esses 600 homens ao seu lado. Mas uma hora a batalha apertou tanto que Davi fez uma coisa louca. De tantas que ele fez, essa última foi a terrível. Davi, ele foi até o rei dos filisteus, porque Saul estava tão próximo dele, tão próximo de pegá-lo e matá-lo, que ele foi ao rei dos filisteus e disse: eu quero a partir de hoje me somar aqui com meus homens e lutar com o Senhor na guerra contra Israel. Davi se viu sem opção, mas ele imaginava que naquele período não haveria nenhuma guerra. Mas uma coisa aconteceu. Uma guerra surgiu entre Israel e os filisteus. Então o rei chamou Davi e os seus homens para a batalha, e Davi agora ele se vê numa encruzilhada, porque ele tem que lutar contra o seu povo, ele tem que atacar o seu povo. Mas houve um livramento da parte de Deus, porque os próprios filisteus disseram para o rei: rei, não. Esse homem, ele é um israelita, vai que no meio da batalha ele se arrepende e ele se volta contra nós, nós vamos ter um problema. O Senhor está confiando nele muito cedo. Manda ele embora, dispensa ele da guerra. E é nesse período que Davi está voltando com seus homens para Ziclag. Ele está vindo com seus homens. E quando ele chega em Ziclag, ele encontra ela toda queimada, devastada. E os amalequitas vieram e levaram suas mulheres, seus filhos, levou todo mundo embora, sequestrou os familiares de Davi e de seus homens. Irmãos, eu quero dizer para vocês nessa noite, eu quero que vocês entendam algo.
para que no final dessa mensagem você se identifique. Será que eu já travei batalha contra amalequitas? Eu fui atacado por amalequitas? Eu sofri dano por amalequitas? Vamos entender agora qual é a característica de ataque desse povo. O que eles ocasionam quando eles atacam? A primeira característica que esse povo tinha: eles eram um povo covarde. Eles atacavam pelas costas. Eles não tinham nenhum pudor de dizer assim: vamos aguardar os chefes de família chegar e lutar. Não, eles eram um povo que agia como Ramais, atacava por covardia. Enquanto os homens estavam na guerra, eles foram lá, queimaram a cidade, destruíram as estruturas que haviam na cidade e levaram os familiares embora. Então, a primeira coisa que nós vamos entender é que eles são traiçoeiros. Eles aprenderam a ser traiçoeiros. Mas calma aí, porque isso tem um objetivo. Eles tinham como essa característica, eles eram traiçoeiros, eles não tinham esse negócio de honra não. Com eles era o seguinte: se pudesse ganhar vantagem, eles ganhavam. Então eles foram lá, enquanto as mulheres estavam desprotegidas, as crianças estavam desprotegidas, queimaram as estruturas da cidade e levou os familiares embora. A segunda coisa, eu já estou falando, eles são aqueles que sequestram familiares. Eles levam a família embora, eles levam mulher, eles levam filhos. E quando eles atacam, irmãos, eles deixam uma arma que continua agindo, mesmo eles tendo partido. Escute o que eu vou te dizer, porque agora eu vou começar a pregar. Os amalequitas entraram, queimaram a cidade. Eles eram traiçoeiros, mas quando eles atacavam, na sua natureza, na sua essência, eles aprenderam algo. Eles aprenderam algo que eles conseguiam deixar lá, mesmo eles não estando lá mais. Eles foram embora, mas eles deixavam como uma arma química lá. E o que eles deixaram? O que eles deixaram lá? Primeira coisa que nós vamos ver que eles ocasionaram. E aqui, irmãos, é uma coisa muito difícil. Eles deixaram ofensa. O ataque deles ocasionou ofensa. Por que isso? Porque a Bíblia vai dizer que os homens de Davi, pode colocar na tela, queriam apedrejá-lo. Eles ficaram ofendidos contra Davi. Eles ficaram machucados contra Davi. Homens leais, homens que andavam junto com Davi, homens que a Bíblia vai dizer mais tarde, que davam a vida por ele, mas naquele momento, esses homens, quando viram que suas mulheres foram embora, que os seus filhos foram levados, eles queriam matar Davi. E por que os amalequitas deixaram a ofensa? Porque eles descenderam de um ofendido. Esaú era um ofendido. Nós temos que entender que o que somos na essência vamos gerar. E agora deixa eu te falar uma coisa. Tem gente que vê a ofensa e trata ela e diz isso é ruim. Tem gente que recebe ofensa e diz isso é mal, eu preciso lançar fora. Mas tem gente que vê a ofensa, vê o quanto ela é ruim e diz eu vou usar isso como arma. Porque se isso é capaz de fazer o dano que está fazendo em mim, se eu usar contra a pessoa, vai destruir a vida da pessoa. Então é isso que aconteceu com os amalequitas. Eles, quando descenderam de Esaú e cresceram debaixo da história que Jacó havia traído ele, passado a perna nele, que Esaú ficou sem nenhuma bênção, eles eram super ofendidos. Mas ao invés de eles buscarem cura para a ofensa, eles acharam arma na ofensa.
E eles passaram a usar a ofensa. O que eles começaram a pensar? Quando nós atacarmos pessoas, quando nós atingirmos pessoas, nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos atacar elas de um jeito que elas devem permanecer ofendidas. Tem diácono nessa igreja? Elas têm que permanecer ofendidas. Eu não posso atacá-las do jeito que elas ficam de boa. Então nós vamos atacá-los e nós vamos deixar o veneno da ofensa lá. Eles aprenderam a importância disso. Então olha, eles haviam levado as crianças, eles haviam levado as mulheres, mas a Bíblia vai dizer que eles estavam agora ofendidos e querendo destruir a vida de Davi, querendo apedrejar Davi, matar o seu líder. Destruir a vida do seu líder. Gente, se não sossegar, põe, por favor. Vocês, um ambiente espiritual desse, é isso que o diabo faz para roubar a sua atenção. É para você entender como o inimigo está furioso. Gente, por favor, cadê os diáconos da igreja? Ou eu tenho que pedir às mulheres para fazer isso? Por favor. Por favor. Fiquem tranquilos. Pronto. Deus abençoe vocês pela atitude de vocês. É esperado isso. Agora volte a atenção. Quem ficou, fique atento. Por favor, fique atento no que eu vou falar. Porque no final vocês vão entender o porquê que o diabo ele fica desse jeito. Ele fica dessa forma. Que ele sabe que nós vamos mexer numa área dele e que ele a partir daqui deu para ele. Deu para ele, simplesmente deu. Nessa noite ele vai perder aqui. Então presta bem atenção. Os amalequitas eles aprenderam. Então tem gente que quando é ofendido entende que precisa de cura, mas tem gente que quando é ofendido diz, cara, ofensa dói, ofensa machuca, ofensa arrebenta, eu vou usar isso como arma. Os amalequitas eram assim. Eles sabiam que quando eles iam atacar, eles precisavam ofender quem eles atacou, deixar ofendido quem eles atacaram. Então, nós vamos olhar que os homens de Davi, por favor, projetem na tela, a Bíblia vai dizer que os homens de Davi pensavam em apedrejá-lo, homens que eram leais a ele, homens que eram fiéis a ele, agora eles estavam pensando, nós vamos matar Davi a pedrada, nós perdemos nossa mulher, nós perdemos nossos filhos, olha lá, o povo falava em apedrejá-lo, queria acabar com ele, estava com raiva. Quem de nós, na hora da raiva, não quer arrumar um culpado? Não quer arrumar alguém para a gente descartar a nossa raiva? Então eles estão assim, eles estão dizendo, perdemos nossa mulher, perdemos nossos filhos, eles eram leais a Davi, viviam bem, agora eles querem matá-lo. Isso é um ataque amalequita. Segunda coisa que eu percebo, é que eles deixavam junto com a ofensa. Aí eu falo, irmãos, é as duas armas que o inimigo usa que eu vou dizer uma coisa para você. Eu como pastor nesses 28 anos, é quase sempre isso que vai levar um crente a desistir, vai levar um crente a se prostrar, a se fechar. A Bíblia vai dizer que a primeira coisa que eles fazem é a ofensa. Eles causam na vida dos homens de Davi, homens leais, de ficarem machucados. Mas eles vão deixar também uma outra arma poderosa. Veja, eles atacaram,
eles levaram as mulheres e eles deixaram ali tipo uma bomba armada. E nessa bomba continha 2 gases venenosos que eles estavam respirando. Um foi ofensa. A Bíblia diz que eles pensavam em pegar pedra e atacar Davi. Põe lá, por favor. Pegar pedra e atacar Davi. A segunda foi o desânimo. Repita comigo, desânimo. A Bíblia vai dizer que Davi teve que se reanimar. Por que Davi teve que se reanimar? A Bíblia diz que eles choraram. Dá uma olhada naquilo ali, ó. A Bíblia diz, olha, e o povo pensava apedrejá-lo por causa dos seus filhos e das suas filhas. O versículo de número 5. Eles estão angustiados. Então eles, versículo 4, quando diz que eles choraram muito. Olha lá, ó. Então Davi e o povo estava com ele, ergueram a voz e choraram. Repita comigo, choraram. Irmão, você é homem, não é mulher não, tá? É homem chorando até não ter mais força. Imagine 600 homens chorando até não ter mais força. O desânimo e a ofensa estava na vida deles. E isso nos paralisa, Dani. Porque eles estavam paralisados. Gente, juntou desânimo com ofensa. Ou seja, quando o desânimo, ele pode vir por uma preguiça, por uma questão hormonal, por uma questão momentânea. Mas quando o desânimo ele é ocasionado pela ofensa, ele é potencializado de um jeito. Então a Bíblia diz que eles estão paralisados, estão ali chorando, prostrados, porque os amalequitas deixaram ali para eles 2 coisas que paralisam o ser humano. Repita comigo, ofensa e desânimo. Lembra que está escrito que nós vamos lutar contra eles de geração a geração. E eu estou pregando para você identificar se você já passou por isso. Então, por que desânimo? Eles estão chorando, eles estão desesperados. E a Bíblia vai dizer que Davi tem que se reanimar. Olha, irmãos, eu vou chegar lá. Por que Davi tem que se reanimar? Porque o desânimo pegou ele. Porém o texto vai nos dizer que Davi reanimou. Reanimou no Senhor. Irmãos, aqui você vai ver como os amalequitas, que Deus disse que lutaríamos contra eles de geração em geração, agem. Primeira coisa que eles fazem, eles sequestram nossos familiares. O ataque do amalequita é levar a esposa do marido, o marido da esposa, o filho da mãe, a mãe do filho. Observe que foi levada as esposas e os filhos. Então, os amalequitas, quando atacam, eles têm um objetivo: sequestrar família. Então, o que eles fazem? Eles sequestram a família. Então eles tiram o marido da mulher, eles tiram a mulher do marido, eles tiram o filho da esposa, o filho da mãe, a mãe do filho. Eles fazem isso. Esse é o tipo de arma e de ataque. Mas o pior vem agora. Além deles sequestrarem
tirando as mulheres dos maridos, os filhos dos pais, os pais dos filhos. Essa é a obra dos amalequitas, esse é o ataque dos amalequitas, é justamente arrancar o filho de perto da mãe, arrancar o marido de perto da esposa, a esposa de perto do marido, arrancar, queridos, a família, separando-a. Ele faz outra coisa. Ele faz que sua liderança seja colocada em dúvida. Eu vou repetir isso. Quando o amalequita ele ataca você ou os amalequitas, eles não só sequestram alguém da tua família, mas eles deixam você culpado por aquela pessoa ter sido levada, culpado porque aquela pessoa está naquela vida, culpado. Davi, nesse momento, ele tem a sua liderança colocada em xeque. Os homens dele estão querendo matá-lo, dizendo: sua liderança falhou, você não foi um bom líder, porque se você fosse... Então quando o amalequita ataca, ele deixa uma marca na mulher. O seu marido foi embora, porque você não foi uma boa esposa. O seu filho está nessa vida, porque você não é uma boa mãe. A tua esposa é assim, porque você não é um bom marido. Você perdeu essa pessoa, porque você não era uma boa pessoa. Então os amalequitas, além de levar alguém da tua família, ele põe em xeque a tua liderança. Ele lança sobre você uma dúvida que martilha a tua mente, aonde você fica dizendo: onde eu errei, o que eu fiz de errado. Davi está ali prostrado no chão, e os homens dizendo: Davi, nós te seguimos, nós acreditamos em você, e você falhou. Então, além deles levarem os nossos filhos, ou a esposa, ou separar o marido da esposa, o marido da esposa, o pai do filho, a mãe do filho, ele deixa a liderança dessa pessoa, a autoridade dessa pessoa colocada em dúvida. Quem está entendendo agora, diga amém. Quem não está entendendo, diga ai. Quem está entendendo, diga amém. Então o Amaleque ataca, e ele deixa Davi numa condição ruim, porque os homens estão virando para ele e estão dizendo: você é o nosso líder. Levaram nossas mulheres e levaram nossos filhos, nós confiamos em você. Então quando Amaleque ataca uma casa e ataca uma família, além dele levar um dos nossos familiares cativo, ele faz questão de colocar a liderança do homem da casa, da esposa da casa, da filha, do filho em xeque. Você fica sobre culpa, sobre acusação, sobre dúvida. Você fica sobre o sentimento que falhou. Você fica sobre o sentimento que você se descuidou. Porque você, afinal de contas, você tem que ir para a guerra. Seu trabalho é guerra. Trazer comida para casa é guerra. Só que se lembra que enquanto você está na guerra, os amalequitas estão te atacando, estão indo na tua casa, estão te pegando distraído, estão aproveitando a tua ausência, enquanto você está comprometido, está correndo atrás. De repente os amalequitas vêm e sequestram alguém da tua casa. Traz uma ofensa no seu coração, traz um desânimo, e o pior de tudo, pessoas vão acusar você e vão dizer: ué, você vai na igreja, você serve a Deus, você é de oração, você diz que Deus estava contigo, Davi, por que isso aconteceu? E vai colocar a tua vida de fé, a tua vida de liderança. Se você é mãe, vai colocar o seu lugar de mãe. Se você é pai, vai colocar o seu lugar de pai. Se você é marido, vai colocar o seu lugar de marido. Se você é esposa, vai colocar o seu lugar de esposa em dúvida, em questionamento. Que é a coisa pior? Levou alguém da família, deixou ofendido, deixou desanimado,
e deixou o líder ainda se sentindo culpado, acusado, colocando alguém, jogando culpa sobre ele, dizendo: por causa de você, foi por causa das tuas escolhas, foi por causa da tua decisão, foi porque seguimos você. É assim que Amaleque ataca. É por isso que eu vou para o grupo da igreja e digo: de noite teremos uma mensagem seríssima. Tire um tempo para orar pelo culto e pelas pessoas que vão estar lá, porque o diabo vai estar furioso. Eu aviso no grupo da igreja, vocês leem e vocês acham normal. Só que eu não posso parar o culto igual Universal e ficar expulsando o demônio, que eu perco a linha da palavra. Se fosse Universal, eu já estava aqui entrevistando um monte de demônio. Eu já estava aqui perdendo tempo com o demônio. Mas o meu foco não é demônio. Meu foco é encher vocês do Espírito Santo. E esse demônio que estava aqui, os demais vão serem derrotados no poder do nome e do sangue de Jesus. Vamos lembrar, Amaleque sequestra marido, esposa, filho, filha, pai, mãe. Ele deixa a pessoa que está em casa ofendida, desanimada e acusada. Culpa sua. Você trabalhou demais, você foi fazer isso demais. Se a gente não fosse para a guerra, isso não teria acontecido. Amaleque, ele é capaz de colocar as pessoas mais leais da tua vida contra você. Esses homens eram leais a Davi, mas eles estavam decepcionados com a liderança de Davi. Eu quero que você entenda que Amaleque hoje na nossa vida são ataques demoníacos. É um dos ataques do diabo direto à nossa vida. Pois ele mesmo, através de seus demônios, com uma de suas estratégias de ataque. Agora, irmãos, olha o desafio. Sequestra alguém de sua família. Coloque em dúvida a sua liderança. Se é esposa, é acusada de não ter sido boa esposa. Se é marido, é acusado de não ser bom marido. Se é pai, é acusado de não ser bom pai. Se é mãe, não é acusada de não ser boa mãe. E é assim que ele faz, ele ataca e ele deixa esse tipo de sentimento. Então ele traz ofensa, ele traz desânimo, ele sequestra o familiar e ele ataca a sua integridade, a sua liderança como pessoa, colocando sobre você uma culpa. Sabe o que a Bíblia vai dizer? Versículo 6, coloca na tela. Repita comigo. Perdão, deixa eu ler para vocês. Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, ofendidos, cheios de amargura, cada um por causa de quem? De seus filhos, suas filhas. Mas repita comigo, mas Davi reanimou-se no Senhor. Se ele reanimou é porque ele estava... Deixa eu te ensinar uma coisa nessa noite. É normal desanimar, Dani. Eu e você não estamos livres de desânimo e de ofensa. Davi que venceu Golias, Davi que foi ungido como rei,
Davi, que era um homem que matou um urso e um leão. Davi, um homem que era chamado segundo o coração de Deus, ele desanimou. Eu quero te dizer uma coisa: nós não estamos livres de desânimo e de ofensa. Agora, o que não pode acontecer é ficarmos presos no desânimo e na ofensa. Eu vou repetir isso. Davi desanimou. Então eu quero que você entenda que nós somos humanos. Qualquer pessoa diante de um quadro como esse vai se abater e vai se ofender. Agora, o que não pode, a ofensa permanecer e o desânimo permanecer. Davi fez o seguinte: ele desanimou, mas de repente ele se levantou, foi em cada um dos seus homens e disse: levanta, 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 levanta. O que está acontecendo, Davi? Levanta, levanta. Ele diz: chama o sacerdote do Senhor, vamos consultar a Deus. Versículo 7. Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Ameleque, a oração mais curta da Bíblia. Não fala nem em nome de Jesus, nem pelo poder de Deus, nem o sangue de Jesus tem poder. Veja a oração de Davi. Ele chama o sacerdote: traga-me aqui a esta sacerdotal. Abiatar trouxe a Davi. Versículo 8. Então Davi consultou o Senhor, dizendo: devo perseguir esse bando? Conseguirei alcançá-lo? O Senhor respondeu: o quê? Porque você certamente alcançará. E o quê? Versículo 9. Então Davi, fala para o seu irmão, partiu. Partiu, irmão. Vou atrás do que é meu. Vou atrás do que o diabo me tomou. Vou atrás dos anos que o gafanhoto comeu. Eu vou atrás do que é meu, do que a Bíblia diz que é para mim. Eu vou atrás. Devo persegui-los? Vai, meu filho. Vou alcançá-los? Vai. A Bíblia diz que Davi fez o quê? Partiu. Fala para o seu irmão, partiu. Mas não acabei não. Vai ficar interessante ainda. Porque eu estou falando com pessoas aqui nessa noite que Deus está tratando no fundo da alma e está curando. E demônio está voando para tudo qualquer lado. Então Davi partiu. Fala para o seu irmão, partiu, irmão. Ele e os 600 homens que com ele estavam. Então ele animou aqueles homens, chegou para ele e diz: opa, vamos levantar a cabeça, vamos, nós nos abatemos, é normal, passamos por um momento aqui, mas vamos se levantar. Bora levantar. Ele ergueu aqueles homens e eles foram. Restaurou sua liderança, encorajou aqueles homens, animou eles. Então Davi partiu, ele e os 600 homens que com ele estavam, e chegaram ao ribeiro de Bessó, onde retardatários ficaram ali alguns dias. Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Repita comigo, mais 200 ficaram para trás. Eles estavam cansados, gente. Olha a covardia. Os caras estavam voltando da guerra. Quem está voltando da guerra, volta conversando. Vou ver minha esposa, vou dar-lhe um beijo. Outro, vou ver meu filho, eu vou brincar. Chegaram lá, viram a cidade queimada. Os homens não tiveram tempo de descansar, cheio de choro, angústia. Agora 200 está tão cansado que eles não conseguem seguir o caminho. E Davi vai com 400 e fala para os 200, fica aí. Versículo 11.
Repita, olha só. Encontraram no campo um egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e ele comeu. Deram-lhe água para beber. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas. E ele comeu e assim recobrou as forças, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão e nem bebia água. Então Davi lhe perguntou: de quem você é e de onde você vem? O moço egípcio respondeu: sou servo de quem? E o meu senhor me deixou aqui, porque adoecia 3 dias. Olha como é que eles são. O cara adoeceu, eles largaram para trás. É assim que é a coisa, deixaram para trás. O cara estava 3 dias sem comer, 3 dias sem beber água, lá morrendo. Aí Davi, irmãos, parou, deu comida para esse cara, deu água, deu uva passa, deu pão. Aí que foi perguntar, não é que ele sabia. Primeiro ele ajuda o homem, ele socorre o homem que ele encontra caído. Aí que ele vai perguntar: quem é você? E ele vai dizer: eu sou servo de um amalequita. E meu senhor me deixou aqui porque adoecia 3 dias. Nós invadimos o lado sul dos Queretitas, o território de Judá, e o lado sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziclag. Então Davi lhe perguntou: você poderia me levar até este bando? Ele respondeu: jure por Deus que não vai me matar, nem me entregar nas mãos do meu senhor, e eu o levarei até este bando. E ele levou Davi até lá. E eis que os amalequitas estavam espalhados por toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Davi os atacou e lutou contra eles desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, a não ser 400 moços que montaram em camelos e fugiram. Assim Davi salvou tudo que os amalequitas tinham levado. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem os despojos, nada que lhes havia tomado. Davi, repita comigo, Davi trouxe tudo de volta. Repita comigo, Davi trouxe tudo de volta. Deixa eu te contar uma coisa. Davi tinha problema? Ele tinha problema? Os homens dele tinham problema? Era pouco o problema? Eu pergunto para vocês: dava para parar para olhar quem estava caído, quem estava com problema? Dava para poder ficar gastando tempo com quem está sem água? Não. Mas ele parou, sem saber quem era. Deixa eu te ensinar uma coisa nessa noite. O grande erro nosso é pensar assim: estou cheio de problema, como é que eu vou ir naquela pessoa e ajudar ela? Eu estou cheio de dificuldade. Quantas vezes é isso que entra na nossa cabeça? Meu problema é familiar, esse cara é comida, esse cara é um escravo, ele está caído aqui. Quantas das vezes eu e você
cheio de problemas, entramos num questionamento. Tem que ajudar quem está com problema, resolve primeiro os seus problemas. Essa semana falaram comigo: por que você está em torno de resolver o problema dos outros, se você está cheio de problema? Por que você está cuidando da vida dos outros, ao invés de cuidar da sua? A Bíblia diz que Davi parou, e ele não sabia nem que era um amalequita, ele nem sabia que aquele homem levava eles lá. Ele deu comida, ele deu pão, ele esperou aquele homem ficar recobrado. Aprenda uma coisa: o ataque do amalequita pode te deixar indiferente ao problema das pessoas. E se você ficar indiferente, você perde a graça de Deus sobre a tua vida. Sabe por quê? Davi parou para ajudar esse homem sem saber que esse homem seria um instrumento. Deixa eu te falar uma coisa: as pessoas que Deus está colocando no teu caminho não são pessoas que estão te tirando do foco. Deus está dizendo: ajuda elas, que elas vão te ajudar também a chegar aonde você tem que chegar. Não, você não entendeu. Socorre elas. Pare de pensar só nos seus problemas. Pare para ajudar quem precisa de ajuda. Porque muitas das vezes o que vem na nossa mente é: ora bola. Às vezes você está com uma luta pior do que a pessoa, e você está tendo que parar para socorrer aquela pessoa que está com uma luta muito menor do que a sua. Mas entenda, gente que é de Deus não deixa ninguém caído pelo caminho, machucado, angustiado. Ele para servir, ele para socorrer. Aí Davi foi perguntar: cara, de que povo você é? Aí ele falou: eu sou um egípcio, servo de um amalequita. Ele me deixou para trás. E Davi disse: você pode me levar a eles? Ele disse: eu posso. Você não vai me matar? Não. E foi através desse que Davi ajudou, que ele encontrou de volta os seus familiares. Quando você parar de pensar só nos seus problemas, mas continuar ajudando e levantando pessoas que estão pelos caminhos, é essas pessoas que Deus de algum modo vai fazer você vencer e resgatar coisas na sua vida. O irmão do sorvete está indo embora. É engraçado que a Bíblia diz que ele não só vai trazer a sua família, mas eles não tinham atacado só Ziclag, eles tinham atacado outros 2 povoados, e eles estavam cheios de despojo. O que é despojo? Comida, roupa, vaca, boi. Quando Davi vai lá resgatar a sua família, ele volta cheio de despojo de guerra. Pensa na moral, os homens dele olhando e dizendo: duvidamos dele, hein? Que vergonha. Pensamos que estávamos destruídos do lado dele, e na verdade Deus estava trazendo era mais riqueza e prosperidade para a nossa vida. A grande questão é essa. Muitos dizem: como eu vou ajudar se eu preciso de ajuda? Coloca os Salmos 30, versículo 5 na tela para mim. A gente interpreta esse salmo muito errado. Essa tradução aí, misericórdia. Muda para NVI. Repita comigo na segunda parte lá. O choro pode resistir uma noite, mas de manhã
irrompe a alegria. Pode mudar essa tradução de novo. Repita comigo: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Por que interpretamos errado? Porque entendemos a noite como uma noite. E uma noite neste salmo é um período da nossa vida. Há períodos de noites na nossa vida que parece que não tem fim. Nunca acaba. Davi está 10 anos fugindo de Saul. 10 anos. A noite de Davi durou 10 anos. 10 anos fugindo, 10 anos se escondendo, 10 anos. Então não interprete uma noite como uma noite. Mas entenda que muitas das vezes nós passaremos por momentos de noites que parecem não ter fim. O sol parece não brilhar, o dia parece não chegar. Mas a Bíblia diz que a alegria virá, que ela virá. Então não é o quanto dura a noite, é a certeza da alegria. A Bíblia está dizendo: vocês terão noites de choro, mas tenham certeza de uma coisa: a alegria uma hora chega. Sabe o que acontece, irmãos? Essa seria a última vez que Davi teve que fugir de Saul. Sabe por quê? Porque naquela guerra que Davi foi, que ele teve que voltar, Saul morreu. Saul foi morto. Imagina se Davi desiste. Um dia antes, no outro dia tudo estava mudando. 10 anos de noite, 10 anos de escuridão, no outro dia estava mudando. Quer ler comigo? 2 Samuel capítulo 1, versículo 1 ao 10. E sucedeu depois da morte de Saul. Repita comigo: voltando Davi da derrota dos amalequitas, ficou 2 dias em Ziclag. Então olha, sucedeu que depois da morte de Davi, ou por dentro da morte de Saul, Davi está voltando da derrota dos amalequitas lá. Ele está voltando daquela situação. E ele fica 2 dias em Ziclag. Olha o que vai acontecer, versículo 2. Ao terceiro dia, um homem veio do arraial de Saul, com as vestes rotas e com terra sobre a cabeça. E chegando ele, Davi, se lançou no chão e se inclinou. No outro dia. E Davi lhe disse: de onde vens? E ele disse: escapei do arraial de Israel. E disse-lhe Davi: como foi lá? Isso, peço, dize-me. E ele respondeu: o povo fugiu da batalha, e muito do povo caíram e morreram, assim como também Saul e Jonatas seu filho foram mortos. E disse Davi ao moço que lhe trazia as novas: como sabes tu que Saul e Jonatas seu filho foram mortos? Então disse o moço que lhe dava a notícia: cheguei por acaso à montanha de Giboá, e que Saul estava encostado sobre a sua lança, e eis que os carros e cavaleiros apertavam-no. E olhando ele para trás, desci, viu-me e chamou-me e disse: eis-me aqui. E ele me disse: quem és tu? Eu lhe disse o quê? Só que eu não vou falar sobre isso hoje, eu vou continuar sobre isso quinta. Eu não vou entrar aí. Mas quem é que está dando a notícia para Davi? Um amalequita. Versículo 10.
Então ele me disse: peço, te arremesse. 2 Samuel capítulo 1, versículo 10, por favor. Arremessei-me, pois, sobre ele e o matei, porque bem sabia eu que não viveria depois da sua queda. Repita comigo: e tomei a coroa que tinha na cabeça, e o bracelete que trazia no braço, e os trouxe aqui ao meu Senhor. Deixa eu falar uma coisa para você. Esse texto continua. Davi passa por aquilo um dia antes. No outro dia, um próprio amalequita está levando para ele a coroa e o bracelete de rei. Ele está recebendo da mão do amalequita a coroa e o bracelete de rei. Davi agora se torna o rei de Israel. No outro dia, hein? Aplicação dessa mensagem nessa noite. Sequestrar alguém de sua família, colocar em dúvida a sua liderança, seu valor, trazer ofensa e desânimo, um choro de uma noite que nunca parece ter fim, ajudar pessoas enquanto você mesmo está necessitado de ajuda. Quantos de vocês nessa noite já tiveram uma guerra contra os amalequitas e não sabiam? Eu vou repetir isso. Sequestrar alguém de sua família, colocar em dúvida a sua liderança, se você é boa esposa, se você é bom marido, se você é bom pai, se você é boa mãe. Colocar em dúvida a sua liderança, seu valor, trazer ofensa, trazer desânimo, um choro de uma noite que nunca parece ter fim. Ajudar pessoas enquanto você mesmo está necessitado de ajuda. Quantos de vocês que estão me ouvindo nesta noite, agora identificam que o que está escrito ali, que nós lutaremos contra Amaleque de geração em geração, pode olhar para você e dizer: pastor, eu já travei uma guerra dessa. Deixa eu falar uma coisa para você. Ministério de louvor, sem instrumentos, só o pessoal do vocal. Se a Bíblia diz que Davi precisou de reanimar, eu quero te dizer que é impossível, diante de situações como essa, não desanimar. Desanimar é normal, se ofender é normal, ter uma noite que nunca parece ter fim é normal. O que não é normal é permanecer ofendido, desanimado e sem acreditar que as noites de choro um dia passam. Quantos de vocês nessa noite, ao ouvirem essa palavra, se sentiram tocados pelo Espírito Santo? Que durante toda essa pregação, o seu coração queimou e ardeu ao ouvir isso. Eu quero convidar você até aqui no altar, para junto com alguns irmãos orar por sua vida. Preciso que vocês fiquem de pé agora. E eu preciso que você perca toda a vergonha e se aproxime neste momento do altar.